Olá, Irmandade Literária. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que vocês estejam assistindo este vídeo, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Para vocês que estão chegando aqui a primeira vez no meu canal, meu nome é Alexandre Rocha e eu tenho esse canal onde eu falo sobre literatura. E eu estou fazendo aqui um projeto das 48 Leis do Poder do Robert Greene. Mas um pequeno recado: quando este canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro do Cordi Macate Stella Maris. Eu vou entregar para qualquer parte do Brasil. Lembrando, né, que eu estou aqui com um projeto aqui, né, dos contos de Tolstói e também de Ravensbrück, tá? Campo de concentração de mulheres. E já em breve, nós vamos falar também do campo de concentração do Holocausto de Auschwitz, tá bom? Tem outras coisinhas aí, mas fica atento, eu vou anunciar aqui no meu canal e também nas postagens. Fico de olhando que eu sempre estou postando lá fotos, dando uns recadinhos nas postagens também no YouTube, beleza? Opa, tomar um pouquinho de água aqui. Tá muito calor na cidade de vocês aí? Aqui tá só por Deus. Vamos falar então hoje, gente, da nona lei. Vença por suas atitudes, não discuta. Vença por suas atitudes, não discuta, não discuta. Bom, esse aqui nós podemos dizer assim, que até o momento, essa é a nona lei que estou falando, digamos que é um pouco mais leve que algumas coisas aqui, entre aspas, em algumas coisas, eu concordo com o que o Robert Greene diz aqui, tá? Lembrando, vou sempre dizer isso em todos os vídeos que eu falo aqui, não, é um livro que não é politicamente correto, já que nós estamos nessas verdades, né? Não concordo com as coisas que ele escreve aqui, tá? Fica para pelo seu caráter e pela sua, né, sua decisão, sua conta e risco, tá? O fato de não deixe de dizer verdade, que infelizmente acontece no mundo contemporâneo de hoje e também em muitas CLT, onde as pessoas fazem isso, mas enfim, tá? Digo aqui, não aconselho você, eu te aconselho a ler o livro, mas não te aconselho fazer o que está escrito aqui, beleza? Então aqui nesta nona lei, não discuta, vença por sua atitude, perdão, eu até me perdi aqui, perdão. Vença por suas atitudes, não discuta. É aquela coisa que, tipo assim, eu não posso chamar as pessoas de idiota porque seria uma ofensa ao livro Dostoiévski, o idiota. Quem leu Dostoiévski sabe que o livro Idiota sabe o que eu estou dizendo. Mas não discuto com uma pessoa imbecil, uma pessoa ignorante, uma pessoa estúpida, uma pessoa reacionária, uma pessoa que quando ela fala, com as atitudes, ela vomita, sabe? Ela não consegue ligar o cérebro onde bater a língua. Então, é onde só tem veneno, asco, ignorante. É um tipo de pessoa que não adianta você discutir, porque é aquela pessoa que ela sempre tem razão, tá? E tem umas coisas aqui interessantes. Ele dá 3 exemplos aqui entre todos, mas tem 3 exemplos que eu vou pegar aqui que eu acho bem interessante. Conta uma história aqui de um cônsul romano que ele estava cercando uma cidade da Grécia, né, que chama Bérgamo. Publius. E esse cônsul romano, chamava Publius, mandou que um dos seus soldados fosse até uma cidade, se não falha a memória, em Atenas, para pegar um mastro. E na verdade tinha 2 mastros, tinha um grande e tinha um menor, para poder conseguir derrubar o muro daquela cidade, enfim. Só que chegando lá os soldados, encontrou lá um engenheiro. E ele falou assim: olha, o nosso comandante aqui, o nosso cônsul, mandou que você liberasse para a gente esse mastro, esse equipamento aqui, para conseguir derrubar essa muralha enquanto vem mais reforço. Esse engenheiro, né, não escutando os soldados, falou para ele levar o menor. E os soldados ainda alertaram: olha, o nosso líder não é um homem de muita conversa, de muita discussão, tá? Escute, porque você pode pagar um preço muito caro. Por mais que você tenha mais experiência, que você é um engenheiro, mas se pedir para você fazer aquele, né, você é engenheiro, uma coisa você é soldado, é uma coisa diferente,
tá? Uma coisa é você estar no campo de guerra, outra coisa é você estar um cara que faz o equipamento. É totalmente diferente, tá? Então, às vezes, mesmo que ele estivesse certo, esse engenheiro, ele tinha que, por obrigação, ouvir o que os soldados falaram para ele e liberar somente. Mas ele bateu boca com os soldados, gritou, enfim, fez o que fez e achou que, como ele era experiente, ele achou que era dono da verdade, porque ele era um engenheiro, acabou que obrigou os soldados a levarem, né, esse maço pequeno. Chegando lá, o Públio ficou enfurecido, porque os soldados trouxeram um equipamento que não foi ele que pediu, e explicou, né, para o Públio, os seus soldados, que o engenheiro falou que com esse equipamento ele conseguiria vencer e derrubar aquela muralha. Mas não foi o que aconteceu. O Públio ficou furioso, pé da vida, né? Não conseguiu se concentrar ali naquela guerra, ali naquele momento, e mandou que seus soldados trazessem esse engenheiro, né? Aí o engenheiro foi lá, achou que ia convencer o cônsul, né, com seus argumentos, com sua sabedoria, foi um pouco arrogante, né? A sua sabedoria, às vezes a sabedoria pode fazer ser uma pessoa inteligente, mas também pode fazer uma pessoa estúpida e reacionária. Foi o que aconteceu com isso. O Públio o escutou calmamente, deixou ele falar. Beleza. O que mandou fazer? Diante de todos os seus soldados, mandou que despisse ele, ficou nu diante de todos os soldados, e bateu nesse engenheiro até a morte. Moral da história: não discuta com certas pessoas, que por mais que o engenheiro estivesse certo, mas aquele cara queria que coisa, né? A ignorância, né? A soberba desse cônsul também foi grande também. Não precisa ter açoitado ele, né? O engenheiro foi arrogante porque, né, ele achou que ele era o dono da verdade, tal. Então, às vezes, não é discutir. Se você discutir, você acaba perdendo a sua vida. Como ele aconteceu. Se ele tivesse aceitado o que os soldados tivessem falado para ele fazer, né, ele estava vivo. Ele não ia daquele jeito. Mas foi achar que era superior por causa da sabedoria, que os soldados eram apenas uns mandador de recado, que eram uns caras que obedeciam as ordens e queria passar em cima de uma hierarquia que não era sua. E isso lhe custou caro. Então, às vezes, por mais que uma pessoa, né, que você sabe que aquilo vai dar errado, e a pessoa não escuta, não discuta, não perca a sua paz. É aquele ditado, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão, porque não adianta, gente estúpida é sempre estúpida, gente ignorante é sempre ignorante. Não adianta, né? E aí, o que aconteceu? Depois, tem uns fatos aqui interessantes, aqui eu gostei desse aqui, né? Tem um caso aqui de Michelangelo. Essa de Michelangelo eu achei muito interessante, que Michelangelo foi esperto, tá? Eu não sabia dessa história. Todo mundo, né, já ouviu falar sobre a famosa estátua do rei Davi que Michelangelo esculpiu. Todo mundo deve saber quem foi Michelangelo, né? E aí, olha que interessante essa história, né? Isso aconteceu em 1502 na cidade de Florença, na Itália. Então aconteceu que estava fazendo ali um artifício estava fazendo ali uma obra, uma escultura nesse mármore, mas aí ele deixou que esse arquiteto lá que estava comando conta, sem querer, deixou que quebrasse, furasse, estragasse essa escultura, né? Então você pega aqui, ó. Em 1502, em Florença, na Itália, havia um enorme bloco de mármore no departamento de obras da igreja de Santa Maria del Fiore. Tinha sido antes um magnífico pedaço de pedra bruta, mas um escultor desajeitado fez um furo por engano onde deveriam ficar as pernas da figura, mutilando Piero esse aqui é italiano, gente. Eu vou pedir ajuda do Google aqui, peraí. Onde está que eu coloquei aqui? Aqui, ó. Piero Sodeneri, Piero Sodeneri, que era o prefeito de Florença, pensou em salvar o bloco colocando nas mãos de Leonardo da Vinci. Ou alguns outros mestres, mas desistiram porque concordavam que a pedra estava arruinada, portanto, apesar do dinheiro gasto nela, estava acumulando
poeira nos corredores do muro da igreja. Então, assim, existia um grande bloco de mármore, né? Esse escultor lá, desajeitado, ele deu um furo no lugar onde não devia, né? Colocou na mão de um lado da 20, de outras pessoas, e acharam que aquela pedra, aquele negócio, não daria mais nada para se fazer, né? Estava perdida a pedra, matada a pedra. Mas aí passou pela Davi, muitas pessoas, e ninguém quis mexer mais. Mas aí colocou na mão, né, do genial, do espetacular Michelangelo, né? Se você não se conhece Michelangelo, você vai colocar aí no Google aí, Michelangelo, estátua do rei Davi. Você vai descobrir o que eu estou falando. Bom, Michelangelo conseguiu salvar. Só um minutinho, gente. Minha cadeira baixou demais aqui. Peraí. Pronto, voltamos. Michelangelo conseguiu salvar aquela pedra de mármore e fez a famosa estátua do rei Davi, né? Só que teve um porém. O prefeito, como é que é mesmo aqui? Sodenire, Piero Sodenire, não gostou do nariz. Ai, gente, umas coisas que eu vou falar com você, né? Fazer o quê, né? Ele não gostou do nariz do rei Davi na escultura ali, né? Cadê? Ó, embora achasse o trabalho magnífico, o nariz, ele julgava estava muito grande demais. Michelangelo percebeu que Sodenire estava de pé bem debaixo da figura gigantesca e não tinha boa perspectiva, sem dizer uma palavra. Acenou para Sodenire acompanhá-lo subir no estrado. Alcançando o nariz, ele pegou um pincel, um punhado de pó de mármore que ficava depositado sobre as tábuas. Com Sodenire apenas poucos centímetros abaixo do estrado, Michelangelo começou a bater com a mão. Na verdade, ele não fez nada para mudar o nariz, mas aparentou estar trabalhando nele. Passado alguns minutos, nessa charada, ele se afastou. Olhe de novo. Ficou melhor? Respondeu Sodenire. Ele deu lhe deu a vida. Então o que ele fez? O prefeito cismou com o nariz da estátua do rei Davi, né, que estava errado, estava muito grande. E só que o Michelangelo entendeu que ele estava numa posição diferente, que não dá para ele ver ali corretamente. Aí o que ele fez? Tem lá as tábuas, né, para você fazer uma estátua muito grande. O Michelangelo falou assim, então tá bom, eu vou fazer então do jeito que o senhor quer. Tá a estátua assim, o Michelangelo estava num estrado assim, e o Sodenire um pouquinho mais abaixo. Ele pegou lá o pincel, fingiu que estava mexendo, jogou um pouquinho de pó. Aí o prefeito viu, ficou bacana. Então o que ele fez, o Michelangelo? Foi inteligente, né? Num certo momento ali, né? Ele mentiu, fingiu que estava fazendo, sabia que a sua obra estava completa. Ele era o artista, foi ele que criou, né? Apesar que o prefeito pagou para fazer aquela estátua, né? Acredito eu. Só que para evitar um desgaste político, para evitar que futuras obras deles não fossem boicotadas, porque a gente sabe, né, que os políticos, quando você não faz o que eles querem, eles boicotam você, etc, etc. Então ele foi lá, mexeu e deu tudo certo. Por que ele vai se desgastar com a pessoa ignorante, com a pessoa estúpida? Às vezes, o silenciar não é você ter culpa no cartório, é um momento de inteligência. Pessoas imbecis sempre serão pessoas imbecis. Você pode falar para a pessoa, olha, não faz isso aqui não, porque isso aqui vai dar errado. Muitas vezes na empresa você fala para a pessoa, olha, esse aqui eu tenho experiência, aquele caminho ali pode dar errado, não faz. Mas as pessoas não escutam. Nós estamos, já naquele tempo, já as pessoas, elas mais falam do que ouvem. Então não adianta. E Michelangelo se deu bem. Tem um outro caso aqui. Esse aqui dá para tirar bastante coisa. Estou com 14 minutos, dá tempo de falar mais um pouquinho aqui. Então o Michelangelo aqui contou que o Michelangelo conseguiu, né, a perfeição da estátua e ele não ofendeu o prefeito, ele conseguiu, né, fazer mais grandes obras mais para frente. E não sofreu nenhum tipo de boicote. Tem uma outra parte aqui também, de um grande homem aqui que ele fala, vou pegar aqui, renascentista, ele havia dominado a ciência da matemática, astronomia, física e fisiologia. Era um homem inteligente, um engenheiro, que o nome dele é meio complicado. É Christopher Wren.
Esse Christopher Wren, né, um conhecidíssimo da Inglaterra, o prefeito da cidade, que eu achar o nome aqui, o prefeito da cidade, da prefeitura de Westminster, pediu que ele fizesse um prédio, né, pediu para ele fazer um prédio ali grande, tal. Ele foi lá e fez o prédio. Mas o prefeito cismou que se ele não colocasse 2 colunas, o escritório dele, que era o primeiro andar, né, poderia ser danificado, porque o segundo andar, ele queria que colocasse 2 colunas, né, o escritório do prefeito ficava no primeiro andar, e para que o segundo andar, o restante do prédio, não caísse em cima dele, porque ele ficou inseguro. Só que o engenheiro falou para ele que não precisaria de fazer aquelas 2 colunas, né? Mas ele insistiu, para não ter divergência com o político, para não bater com o político, ele foi lá e colocou as 2 colunas. Mas muitos anos depois, descobriu que essas colunas eram falsas, que na verdade, por exemplo, né, se o teto está aqui, as colunas têm que encostar no teto. Na verdade, não, ele fez 2 colunas e deixou poucos centímetros abaixo. Então eram colunas falsas, não tinha nenhuma necessidade de fazer. Gastou um dinheiro à toa, mas o cara priorizou a sua paz. Esse banco meu aqui está caindo toda hora, sabe por quê? Então ele priorizou a sua paz, não discutiu com o prefeito, foi lá e fez. Ele conhecia seu talento, ele conhecia, ele sabia que estava fazendo correto. Mas às vezes você discutir com a pessoa, ainda mais com uma pessoa imbecil, que pensa com o fígado e não com o cérebro, que não tem o QI, é complicado, não dá, entendeu? Então é isso. E aí tem uma parte aqui também, essa parte aqui eu falei, eu conheço as pessoas assim, né? Vão ficar quieto, não dá processo. Tem uma parte aqui que eu achei interessantíssima. Deixa eu achar aqui. Essa aqui eu vou falar no final. Tinha um cara lá pros anos... aqui não falo exatamente os anos, né? Que esse cara era um charlatão. Victor, eu tenho o nome dele aqui, é Victor Lustig. Victor Lustig, que era um charlatão de mão cheia. Ele enganava as pessoas, e ele contava para as pessoas, e estava vindo para as pessoas, olha, mas tem gente, né? Tem caloteiro, né, em todo canto, né? Ele enganou as pessoas, e ele falava que ele vendia uma caixa, que dessa caixa você podia fabricar dinheiro, né? E aí, aqui ó, é um trapaceiro por excelência. Tinha vendido a centenas de vítimas em todo o país uma caixa esquisita que ele dizia ser capaz de copiar dinheiro. Então ele ganhou muita coisa, né? Enganou muita pessoa. E aí, uma vez, ele achou que iria ser esperto, ele conseguiu enganar até um xerife, né? O xerife descobriu onde estava, bateu na porta da casa dele, apontando a arma na cara dele. Aí, o cara frio, calculista, falou assim, mas vem cá, o que aconteceu? Aí falou assim, olha, essa caixa que você falou que eu pedi dinheiro é uma mentira, não existe isso. Ele calmamente, inteligente, não discutiu com o xerife, porque ele estava com uma arma bem apontada na sua cara, e qualquer bobagem que ele falasse, ele ia tomar na cara. Falou assim, mas você fez do jeito certo? Você fez desse jeito? Você fez desse caminho? Talvez você não está sabendo usar essa caixa direito, presta atenção. Aí o xerife abaixou a arma, começou a falar calmamente, e o xerife acreditou na palavra. Quer dizer, o cara tinha que perder para a situação para o mal. Era charlatão e convencer as pessoas. E aí, descobriu que anos depois, ele tirou a culpa, depois de ter falado que, na verdade, esse xerife tem uma parte bem no final. Aqui. Bom, no final de semana, um bom final de semana em Chicago, mais calmo e pouco confuso, o xerife finalmente foi embora. Nos dias em que seguiram a esse encontro de Lustig, conferia um jornal todas as manhãs. Acabou encontrando o que procurava. Um pequeno artigo de notícias da prisão, do julgamento e condenação do xerife Richard por passar notas falsas. Lustig ganhou a discussão e o xerife nunca mais o oportunou. Então o que aconteceu, né? Ele falou com o xerife lá que ele estava usando a caixa errada. Anos depois, o xerife foi embora, deixou ele em paz. Ele lê no jornal, o Victor, que era um charlatão. Victor Lustig. O Lustig, Victor Lustig, vamos brasileirar que é melhor. O Victor Lustig, lê no jornal, descobriu que esse xerife, Richard, foi preso porque ele estava passando notas falsas. Então ele ganhou a discussão e se livrou de ser preso e a culpa caiu tudo
um xerife. Então, muitas vezes, com raras exceções aqui, bem raras exceções aqui, eu acho que neste ponto, o que ele fala aqui, se você discutir com uma pessoa idiota, vamos falar idiota, que idiota, para Dostoiévski, um idiota deve ser uma boa pessoa, vamos falar uma pessoa imbecil, uma pessoa ignorante, você vai se tornar que nem ela. Michelangelo, ele sabia do talento que ele tinha. Michelangelo sabia da sua competência, da sua experiência. Para ele não perder, né, a sua credibilidade, para não perder, acredito eu, que outras suas obras futuras fossem ameaçar para esse político, ele fingiu que mexeu no nariz lá da estátua de Davi e seguiu em frente. E o prefeito ficou satisfeito, que na verdade não mexeu nada. Ao contrário do engenheiro, né, do Publius, né, que mandou seus soldados esquitar Atenas para pegar um mastro para poder derrubar uma muralha. O engenheiro achou o dono da verdade, que como ele tinha experiência, ele poderia fazer o que quisesse, e que o Publius ia até agradecer ele, etc, etc. Acabou que isso custou a sua vida, porque ele foi despido, ficou nu diante do soldado, e ele foi açoitado até a morte, né? E tem também do engenheiro, né? Do engenheiro lá do maravilhoso, lá do renascentista lá, Wren, né? Que o prefeito pediu para ele fazer um prédio para ele lá, no escritório dele. O prefeito não ficou satisfeito, cismou que se não colocasse uma coluna, o prédio ia desabar e destruiu o escritório dele no primeiro andar. Ele não discutiu com o prefeito, porque o prefeito tinha o dinheiro na mão. Ele foi lá, fez as colunas, só que depois, mais tarde, descobriu que as colunas eram falsas, não precisava daquilo. Ele também, né, porque por mais que você tenha razão, por mais que você tenha experiência, sabe o que você está fazendo, discutir com um idiota que não sabe de nada, você vai perder a razão, você vai perder... Enfim. Agora, para finalizar aqui, que o vídeo está acabando, tem uma coisa aqui que eu achei interessante. Aqui, ó. Quando a meta é ter poder ou tentá-lo conservá-lo, busque sempre a via indireta e também escolha com cuidado as suas batalhas. Se no longo prazo não tiver importância que outra pessoa concorde ou não com você, ou se o tempo e a própria experiência fizerem compreender o que você quer dizer. Então, é melhor nem mesmo se preocupar em mostrar nada. Poupe sua energia, afaste-se. Pronto. Poupe sua energia e afaste-se. Porque se você discutir com uma pessoa imbecil, você vai se tornar um imbecil também. A sua obrigação é você lá falar. Ela vai aceitar ou não, o problema é dela. Cada um escreve a biografia que escreve, o legado que deixa. Você planta aquilo que você colhe. Ou melhor, eu falei errado, né? Você colhe aquilo que você planta. Você colhe aquilo que você planta. Ela não escutou, o problema é dela. Ela falou que ela está certa, então deixa ela fazer, do jeito dela. E tem uma coisa interessante aqui, que eu vou fazer aqui da gangorra, ó. Imagem. A gangorra, para cima e para baixo, para cima e para baixo, seguem os que discutem, sem chegar rápido em lugar nenhum. Sem chegar rápido a lugar nenhum. Desça da gangorra e mostre a ele o que você quer dizer, sem forçar nada. Deixe-os no topo e que a gravidade os traga gentilmente ao chão. E aqui é interessante, Imagem. A gangorra. Para cima e para baixo. Para baixo, para cima e para baixo, novamente. Segue os que discutem, sem chegar rápido a lugar nenhum. Desça da gangorra e mostre para eles o que você quer dizer, sem forçar nada. Deixe-os no topo e a gravidade os traga gentilmente no chão. Então é isso. Eu entendi aqui. Tente mostrar para a pessoa o caminho certo, que você acha que pode dar certo, que você também não é dono da razão. Tá? Mostre para ela o que você quer dizer. E essas pessoas sempre estão lá em cima. São as pessoas que não gostam de escutar. Né? E deixa lá em cima. Se caso ela não ouvirem você, deixe a gravidade, que com erros delas, elas caem em si, né? Ou corrijam para as consequências.
E aí, tem uma parte interessante, que é uma frase que eu gostei também aqui. Como Baltazar Gracian observa, a verdade é geralmente vista, raramente ouvida. Boa. A verdade é geralmente vista, raramente ouvida. A gente muito tem a ver de julgar as pessoas pelo que você vê da pessoa, ou porque as pessoas falaram com você, mas nunca, na verdade, você ouve realmente. E é um tema atual. As pessoas são boas para falar, mas são péssimas para ouvir. Você reparou? Normalmente quando a pessoa está bastante boca, não estou falando junto com o outro, uma só está razão, né? Boas para falar, péssima para ouvir. E eu gostei disso aqui também. Então, não discuta com pessoas imbecil. Não se dê o trabalho de se justificar. Se ela te escutou, se ela conseguiu o seu conselho, beleza. Não, então tá bom. Pra quê? Perder tempo, perder saliva, entendeu? Pra quê se você, né? Não vale a pena, sabe? Não vale a pena você mexer com pessoa estúpida, reacionária, malcriada. Tem pessoa que pensa com o fígado, não com o cérebro. Vai fazer o quê? Né? É a natureza dela. E às vezes também, a gente tem que aprender também a entender que nós temos uma hierarquia maior. Se a pessoa pedir para você fazer uma coisa, vai lá e faz do jeito dela, mesmo que você não concorde. Deixa ela cair em si. Se ela não cair em si, o problema é dela. Só que aí tem um porém, que é assim, o que você puder, o máximo, evitar discussão, é bom. Claro, é uma coisa que eu falo também, você não vai dar permissão que as pessoas lhe faltem com respeito. Né? Tem um ditado, se você permitir que as pessoas te tratem da maneira que convém a elas, né, vira hábito, o hábito vira rotina e a rotina vira vergonha. Então você também não pode permitir que as pessoas te tratem da maneira que convém a elas, correto? Agora, evita também discutir. Quando a pessoa começa a falar que ela está certa, fica na sua. Às vezes o silêncio é um sinal de sabedoria contra os ignorantes. O silêncio é uma resposta para os ignorantes. Entendeu? Igual falou aqui também, as pessoas, a verdade geralmente é mais vista do que ouvida. Né? Eu tenho a verdade pelo que eu vi, eu tenho a verdade porque me falaram, mas nunca pelo que realmente ouviu o que a outra quer falar. Eu quero escutar aquilo que me convém. Né? E nesse caso aqui, tirando as pontuações, por exemplo, aqui, né? Não discuta não, pra quê? Sabe? Não vale a pena. Nesses pouquíssimos aqui que eu falo, né? O Michelangelo, ele fingiu que ele mexeu com uma coisa ali e não fez nada, né? Mas não discutiu, né? No caso ali do aqui ó, do Victor Lustig. Ele também era um trapaceiro, porque estava vendendo uma caixa que copiava dinheiro, que era mentira, enganou até um xerife, se livrou, não bateu boca com o xerife, porque ele se manteve calmo, falou que o xerife talvez não estava fazendo o equipamento certo, se livrou na moda, mas depois o xerife acabou tomando a culpa e foi preso. E também tem também do Polúcius, né? Que era um cônsul severo romano que estava invadindo aquela cidade, pediu para o engenheiro levar aquilo que ele pediu, o engenheiro achou que sabia mais do que ele, né, e pagou caro com a vida. Foi bater boca, foi discutir, porque aqui fala, bem no começo aqui, fala que esse engenheiro bateu boca com os soldados. E o soldado falou assim, olha, você está mexendo com a pessoa errada. O nosso cônsul não é uma pessoa que discute, que leva as coisas de desaforo. Não, é que não sei o que tem, eu tô certo, vai aí, bateu boca, né? Foi do jeito que ele pagou cara com a vida dele. E também o Christopher Wren. É Wren? Peraí. Aqui. Wren. Né? Neste caso aqui, o que ele fez? Era um cara experiente, inteligente de sua época, astrólogo, matemático, aquelas coisas todas. Né? O prefeito cismou que o prédio que ele estava fazendo, sendo que ele era um engenheiro, mas o prefeito achou que o negócio ia cair, né? Mandou que ele fizesse 2 colunas. Ele foi lá e fez, discutiu tudo bem. O engenheiro sou eu, o seu prefeito, mas você acha que vai cair? Tá bom, vou lá e faço. Foi lá e fez, mas não foi encostado no teto, deixou algumas para baixo. Anos depois que descobri que as colunas não precisavam para nada, porque ele sabia que aquele prédio não precisaria de coluna.
Mas não bater pouco com o prefeito, com o político, que a gente sabe que político, em vez de usar a máquina pública para ajudar o povo, usa também para atos pessoais, bateu boca e falou e fez, enfim, depois descobriram que o prédio não caiu, mas estava lá. Então é isso. Não discute com pessoas burras, não discute com pessoas reacionárias, não bate boca. Isso às vezes serve até para mim, sabe? Porque às vezes na hora do sangue quente a gente fala bobagem. É claro que a gente vai deixar se permitir também, se for necessário, você se impor. E não permitir também que as pessoas faltem com respeito. Mas em certas ocasiões não vale a pena. Tem gente que nasce burro, morre burro. Tem gente que nasce ignorante e morre ignorante. Faz parte do DNA dela. Não tem o que fazer. Pega no seu trabalho, por exemplo. Isso aqui serve muito para o CLT. Né? A pessoa que não ouve você, ela sempre tem razão. É a pessoa que quer ganhar no grito, quer se bancar de vítima, é uma pessoa estúpida, mal criada, sem educação, né? Trapaceira, né? Mau caráter, literalmente rouba, né? Mas se passa de vítima, né? Tem umas pessoas que passam a mão na cabeça e passam, então é isso. Só que às vezes aqui nessas pessoas aqui não conseguiram vencer ali na calma, na tranquilidade, não perderam a sua razão, não discutindo. Isso aqui é a vida, entendeu? Isso aqui é muito. Quando eu leio esse livro aqui, gente, eu falo, eu recomendo a leitura desse livro, mas não aconselho fazer o que está escrito nele. É totalmente diferente. Eu disse bem claro nos livros, gente, que muitas situações que eu vivi onde eu trabalhei, parece quando eu vou esse livro, vai me trazer na memória que eu trabalhei com pessoas desse jeito, entendeu? Gente ignorante. E, né, se achar que se desse bem, enfim, vou ficar quieto, que não é bom você estar no que vai dar um processinho, eu não tô afim, não. Mas é interessante aqui. Robert Greene aqui, ele sabe montar uma história de personagens, que isso aqui foi um verídico, histórias que aconteceram, né? É interessante isso aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Tá? Agradeço pelos novos inscritos, agradeço pelo seu joinha, agradeço pelos comentários, que tudo isso ajuda no engajamento do canal. Lembrando mais uma vez que assim que o canal completar os 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro do Conde McCarthy, do Stella Maris, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por assistir a esse vídeo até o fim. Esse, então, foi, né, a 9ª lei de Robert Greene, do livro As 48 Leis do Poder, que chama Vença por suas atitudes, não discuta. A 9ª lei. Vença por suas atitudes, não discuta. Tá certo? Mais uma vez, agradeço por novos inscritos, novos likes, e também para os novos também, os comentários aqui embaixo. Os seus comentários e o seu like, a sua inscrição, ajuda o canal a crescer e dar muito engajamento. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.